Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Bom, aí nas alternativas eu tenho uma relação, né, entre as grandezas média, mediana e moda, no que se refere à comparação, relação de ordem. Qual é a maior, qual é a menor, se algumas delas são iguais entre si, enfim. Então eu preciso calcular os valores da média, mediana e moda e fazer essa ponderação no que se refere à ordenação delas em termos de valores. Tá? Então é mais ou menos isso, verificar qual é o maior e qual é o menor, se tem igualdade, enfim. Bom, vou iniciar aqui com aquela grandeza que está mais fácil de ser calculada, que é a moda. E aí lembra do conceito de moda, que moda indica a maior frequência, indica a maior ocorrência, aquele valor que tem a maior ocorrência. Então, vou colocar aqui, ó, a moda dessa distribuição. A moda, então, é aquilo que mais aparece. Vamos entender esse gráfico primeiro. Na linha horizontal, dá para dizer que isso aqui é o eixo X, eu tenho a quantidade de motoristas. E no eixo vertical, no eixo, vamos dizer assim, Y, indica a quantidade de viagens. Então, olha só. Por exemplo, ó, quantos motoristas fizeram apenas uma viagem? 10 motoristas. E 2 viagens? Também 10 motoristas. E 3 viagens? 55 motoristas. E 4 viagens? 25 motoristas. Então, fazendo essa análise, eu percebo que a quantidade de 3 viagens é aquela que houve a maior quantidade de motoristas que realizou essa quantidade de viagens. Então, 55 motoristas fizeram 3 viagens. Então, 3 viagens é o valor que mais apareceu. Apareceu 55 vezes. Logo, então, a moda 3. No caso, 3 viagens. Então, eu já tenho aqui o valor da moda. Vou fazer ainda nessa lâmina o cálculo da média. Observa que esta média, ela é uma média ponderada. Tá? Essa média ela é ponderada por quê? Porque os valores aqui, ó, das viagens, eu vou fazer a média das viagens. Os valores têm pesos diferentes. Por exemplo, uma viagem são só 10 motoristas que realizaram, enquanto que 4 viagens, por exemplo, são 25 motoristas, mais do dobro. Então tem que levar em conta esses pesos, né? Tem que levar em conta essas quantidades. Por isso se faz uma média com ponderação, uma média ponderada. E como se dá a média ponderada? Tu vai pegando cada valor e vai multiplicando pelo seu respectivo peso, pela sua respectiva intensidade. Então vou te mostrar aqui, ó. Vou pegar para fazer a média aqui. Eu vou começar nesse espaço. Senão acho que não vai caber. Vamos pensar aqui, ó. Uma viagem, tá? Uma viagem são quantos motoristas? Qual é o peso? Peso 10. Então aqui eu tenho 1 vezes 10. Então o valor 1 tem peso 10. 1 vezes 10. Mais 2 viagens. Quantos fizeram 2 viagens? Bom, por coincidência, 10 também. 2 vezes 10. 3 viagens. Bom, foi o maior valor, lembra? É a moda. 3 vezes 55. Então o peso de 3 viagens é 55. 4, peso 25. 4 vezes 25. 5, olha só, 5 viagens. Quantos motoristas? Nenhum aqui, ó. 0 motoristas fizeram 5 viagens. Ou eles fizeram 4 ou fizeram 6. Ninguém fez 5 viagens. Então eu até posso colocar, ó, que 5 viagens, o valor 5 multiplica pelo peso 0. Agora aqui, ó, 6 viagens são quantos? 6 viagens são 50 motoristas. Então aqui mais 6
vezes 50. E por último, 7 viagens, que são 10 motoristas. Sete peso 10. E aí vou dividir isso por quanto? Vou dividir isso por 7? Não. Vou dividir pela soma dos pesos. Bom, e aí? Quem é a soma dos pesos? Bom, eu tenho aqui, ó, 10, 20, 75, 100, mais 0, 100, 150, 160. Então, a soma aí é 160. Mas observa que esta soma 160, eu já tinha aqui, ó, no enunciado, porque ele disse que são 160 motoristas. Então, de certa maneira, isso está fechando. E aí a média vai ser igual. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 55, 150, 165. 4 vezes 25, redondo, 100. 5 vezes 0, 0, nem vou colocar. 6 vezes 50, 300. E 7 vezes 10, 70. Isso divide por 160. Aí a média vai vir de 10 mais 20, 30. 30, 195. Vou fazer por partes aqui, ó. 30 com 65, 195. Depois eu apago isso aqui, ó. 100, 470. Aqui 5, 9, 16, vai 1, 5, 6, 665. 665 dividido por 160. Então tá aqui essa divisão. 665 divide por 160. Eu vou fazer essa divisão. Podia simplificar aqui, né? Por 5. Vou fazer assim mesmo. 665 divide por 160. Isso vai me dar 3, 4 vezes, dá 640, dá 4 vezes. 4 vezes dá 640. Me sobra aqui 25. Para eu continuar, 0,250 por 160 dá 2, não vai dar 2, dá 1 vezes e pouco. 4,1 e isso aqui segue. Então, vou deixar 4,1. Tá? Deixar, caso eu precise, né? Vou calcular depois a mediana. Se a mediana também der 4,1, vou ter que diferenciar. Então, vou ter que continuar essa divisão. Então, por enquanto, vou deixar assim. Por enquanto, vou deixar que a média é 4,1. Certo? E aí eu tenho já aqui o segundo valor. Então, nota que a média ficou maior que a moda. A moda é 3 e a média é 4,1. Então, a média tem que ser maior que moda. Média maior que moda, ó, pode ser, letra A está fora, ó, dizendo que a média é menor. Aqui pode, ó, moda é menor que média. Aqui está fora também letra C, ó, dizendo que média é maior que moda. Ah, não, aqui tá a moda, a média é menor. Não, essa aqui está fora também, né? Média é menor que moda. Essa aqui está fora. Essa aqui está fora. Média maior que moda está dentro. Média maior que moda está dentro. Então, eu elimino duas alternativas, tá? Mas aí, para eu ter certeza de qual é a correta, eu vou precisar da mediana. Então, vou calcular a mediana. Nessa lâmina aqui não tem mais espaço. Vou fazer o cálculo da mediana, né? Porque é por acúmulo de frequências. Vou fazer a mediana na outra lâmina, tá? Então, já tenho aqui moda, que é 3, e média, que é 4,1. Então, assim, ó, nessa lâmina eu vou fazer a determinação da mediana. Nota que a moda e a média eu já calculei na anterior, né? Moda é 3 e média 4,1. Vou calcular a mediana. A mediana aí eu tenho os dados que estão agrupados, né? Estão agrupados por frequência. Então, eu vou estabelecer aqui, primeiro, a posição mediana. Eu quero calcular a mediana, preciso da posição mediana.
Quantos motoristas eu tenho ao todo? Quantos elementos? 160. Então, olha só, a posição mediana, como é que eu determino a posição em que a mediana se localiza? Lembra que mediana, ele é um valor posicional. Mediana é o valor centralizado quando os dados estão organizados de forma crescente ou decrescente. Então, a mediana é uma medida posicional. É aquele termo que é centralizado. Se são 160, onde é que está esse termo do meio? Quando a quantidade é par, de dados, nesse caso 160, a mediana se faz pela média dos dois centrais. E como é que eu faço isso? Bom, aí eu pego o termo n sobre 2, que é a metade, e pego o próximo. N sobre 2 mais 1. Então, é o do meio, é a metade, e o próximo. E aí eu faço a média deles. Então, a partir desses termos, eu calculo a média. Então, vamos pensar assim, ó. N sobre 2. Como são 160, o todo, 160 por 2 é 80. Então, fica a média entre o 80º termo, entre o 80º motorista e o próximo, que é o 81º, o 81. Então, eu vou somar os valores aqui, ó, e vou dividir por 2. Então, essa é a ideia. E agora eu vou fazer aqui a tabela de distribuição de frequência com a frequência acumulada. Vamos pensar assim, ó. Eu vou colocar aqui que eu tenho o número de viagens. E aqui do lado a frequência, ou seja, o número de motoristas que fizeram a viagem. Então, vamos pensar assim, ó. Uma viagem, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma viagem, 10 motoristas, 2 viagens também 10 motoristas, 3 viagens foram 55 motoristas, 4 viagens foram 25, estou pegando aqui, ó, 4 viagens, 25. Então, estou colocando aqui uma tabela de frequência. 5 viagens, nenhum motorista. 6 viagens foram 50 motoristas e 7 viagens, 10 motoristas. Então, essa é a frequência que a gente chama de frequências simples. E agora eu vou para a frequência acumulada. Vou colocar aqui um F maiúsculo. Frequência acumulada. Alguns colocam FA, frequência acumulada. Ou F maiúsculo. Então, olha só. Vai acumulando as frequências. Então, na primeira aqui é só 10. No segundo é 20, né? Porque eu tenho 10 mais 10, 20. Eu vou somando as frequências. Agora, 10 mais 10, 20, mais 25, 75. Que nada mais é que a soma de 20 com 25. Agora, 75 com 25, 100. Que é o mesmo que somar 10 mais 10 mais 55 mais 25. Aí, mais 0, que é o próximo, continua dando 100. Mais 50. Eu tenho aqui 150, que deu 100. Aqui, 150. Deixa eu tirar daqui. E 7 mais 150 mais 10, 160. Que é o total, né, de motoristas. Fechou? Então, sempre o último valor da frequência acumulada dá o total de elementos, dá o N. Muito bem. Aí eu tenho que pensar assim, ó, eu tenho que localizar dentro dessa frequência acumulada o 80º e o 81º, onde que eles estão, para fazer a média. Bom, até o número de viagens 3, o que acontece? Eu vou até o 75, ó. Então, aqui é como se eu tivesse até o 76º motorista aqui. É o limite. Então, o 77º, aliás, 75º, o 76º motorista, ele começa dentro dessa camada, dentro desses 25 aqui, ó. O primeiro dos 25 motoristas aqui é o 76º, que vai ter feito 4 viagens. Então, observa que tanto o termo 80 quanto o termo... Deixa eu melhorar isso aqui.
quanto o termo 80, quanto o 81, o 80º e o 81º, todos eles estarão dentro desta camada aqui, ó. Aqui eu terei o 80º e o 81º também estará aqui. Então, na hora de eu fazer a média, a mediana, eu vou fazer a média deles, que é quanto? Pô, que é 4 viagens. Então, é como se fosse 4 mais 4 e divide por 2. 8 por 2 dá 4. Então, a mediana é igual a 4 viagens. Então, agora eu consigo perceber que o maior valor é a média, depois a mediana e o menor é a moda. Então, eu tenho que agora procurar onde é que eu tenho esta relação. Mediana igual média, a letra está fora, não tem nada igual. Mediana igual moda, também não tem igualdade. Mediana menor que média. Mediana menor que média, certo. E a média é menor que a moda. Não, está fora aqui, ó. Média não é menor que moda. A moda é menor que média. Sim, moda é menor que média. 3 é menor que 4,1. E a média é menor que mediana. Não, né? A mediana é só 4 e a média é 4,1. Tá fora também. Só sobrou a letra E. Letra E, a moda é menor que mediana. Sim, porque a mediana é 4. Então aqui ó, ficou 3 menor que 4. E a mediana é menor que média. Realmente, ó, 4 é menor que 4,1. Então, resposta alternativa E. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te peço a inscrição no canal, também pode deixar teu comentário, também te peço o gostei. Bons estudos, forte abraço e até a próxima.